Bem, meus amigos, acabou a decisão da Recopa Gaúcha, Brasil de Pelotas e Inter. Um jogo sofrível, pro Deus que me perdoe. Mas assim, ó, o Inter ganhou. É que pior que ganhar uma Recopa é perder. Então, a gente conseguiu, mas olha, eu vou pedir pro pessoal dar o like, se inscrever no canal e vamos para a escalação e para as trocas. O Inter saiu jogando com Antony, Aguirre, meu Deus, que negação. Juninho, Cleiton Sampaio, que pavor. E Luiz Felipe. Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick, Kaique, que horror o Kaique, e o Borré. Outro pavor em campo. Mas depois saiu o Kaique, demorou para sair, era para ter saído antes, porque só entregou a rapadura, só achava que jogava mais do que fazendo toquezinho de efeito e entregando a bola para os caras o jogo inteiro. Saiu o Kaique, entrou o Alex. Saiu Alan Patrick e entrou o Vitinho. E o Vitinho acabou fazendo um gol. E acho que o Alan Patrick não estava mal hoje. Pelo menos no primeiro tempo foi legal. O Thiago Maia saiu e entrou o Benjamin. Então essas foram as alterações. Não sei se teve mais alguma alteração, eu acabei não anotando. Se eles não anunciaram lá, eu não vi. Pois é, meus amigos, mas tem que molhar a palavra aqui. Então assim, ó, eu vou dizer para vocês que eu fiquei decepcionado, porque claro que daí tem muita gente que vai dizer, mas o Inter veio com time reserva, porque não sei o quê, porque papapá, mas contra o Brasil de Pelotas, jogando a terceira ou quarta divisão lá do... Aí nós vamos achar assim que tem que ter esse sofrimento inteiro, olhar o jogo assim, se torcendo, porque nós ia lá e pegava a bola, pá, quando perdia a bola no ataque era um sufoco contra nós, os contra-ataques. E o nosso time sem condições de fazer uma chance de gol, sem goleiro desse durante todo o jogo. Inter contra o Brasil de Pelotas, terceira ou quarta divisão, sei lá. O Inter, o goleiro desse fez uma ou duas defesas durante o jogo todo. Mas pelo amor de Deus, o que é isso? Aí ganhamos a Recopa, tá? Ganhamos. É melhor do que perder, né? Mas isso pelo menos não vai atrasar tanto o trabalho do Pesolano. Mas vou dizer um negócio para vocês, tem jogador ali que me enganaram. O Kaique, esse foi um que me enganou. E hoje, quando foi escalado de titular, daí começou a se achar e querer dar toquezinho de efeito, bonitinho, e cada vez que... A finalização da jogada dele, no caso, seria os passes, a articulação, era uma negação, o cara não acertou nada. Olha, hoje, vou dizer para vocês assim, hoje, um cara que estava mais ou menos, não estava tão ruim, foi o Tabata. Agora, eu vou dizer um negócio para vocês assim, ó. Manter o Borré jogar o que jogou o jogo inteiro, 90 minutos, claro, não levou o nosso centroavante lá que faz gol e dá assistência toda hora, né? Aí o Borré tão rabudo que nos últimos minutos do jogo me sobra uma bola para ele só botar para dentro do gol. E aí vão endeusar o Borré? Não, o cara que ganha quase 2 milhões por mês, ele teria que ter pego a bola e ter feito chover num jogo desses aí, e não fez. Aí a imprensa no fim do jogo, no mínimo, vai, porque fez o gol do título, porque não sei, mas que título, pelo amor de Deus.
Isso era uma coisa que não era nem para existir um campeonato desses. Recopa do campeonato do ano passado que o Inter ganhou, não desse ano. Esse ano aí nós perdemos de novo, e aí nós estamos jogando hoje uma Recopa do campeonato do ano passado. Não, gente, eu vou dizer um negócio para vocês assim, ó. Eu fiquei triste. E vou dizer para vocês assim, ó. Eu estava assistindo, claro, na GZH, que estava passando o jogo hoje, né, no YouTube. O Vaguinha era o comentarista lá e coisa. O Vaguinha falava em tirar qualquer jogador, menos o Borré. O Vaguinha é um engate no Borré, assim, que Deus que me perdoe. Bom, podia não ter um jogador lá para colocar, mas qualquer um que colocasse ia jogar mais do que o Borré jogou. Aí ele fez um gol no fim, vai tapar tudo, os erros e as não jogadas que ele deveria ter feito e não fez nada em benefício do time, o jogo inteiro, só no fim, sobrou uma bola, ele botou para dentro do gol. Aí vão endeusar ele? Não é jogador pro Internacional. Nós temos com um monte de bagre ali, ó. Um monte de jogadores no time titular, vamos dizer assim, ó. Nós temos um monte de jogador medianos. Não temos grandes jogadores. Mas o Borré não pode jogar naquele time. O Borré não pode. Eu disse num vídeo há poucos dias atrás aí, ó. O problema do Alan Patrick não é falta de qualidade, não. O Alan Patrick tem uma qualidade excepcional. A única coisa é que, pra mim, ele tá sem preparo físico para jogar e para se manter e para querer lutar pela bola dentro do jogo, para fazer as jogadas de efeito que ele fazia e pifava todo mundo. Não está acontecendo, mas hoje, no primeiro tempo, o Alan Patrick não foi mal, mas hoje é difícil, né, de querer comparar. Nós estamos jogando com um time que está disputando o campeonato em terceira divisão, aí... mas hoje era reservas e guris da base. Mas se botasse os guris da base do Inter, teria que jogar contra o Brasil de terceira ou quarta divisão lá e ganhar deles. Não é nome de jogador que vai ganhar os jogos, não é nome. É futebol, coisa que a gente não tá vendo lá no Inter. Olha o Kaique, esse enganou, cara, pelo amor de Deus. O que não jogou o Kaique? O Kaique hoje, quando entrou o Alex entrou bem no jogo, O Kaique só queria enfeitar, é só observar. Se tiverem a gravação do jogo e assistam pensando no Kaique, para vocês verem o que ele fez de errado. Ele tentava enfeitar o passe, tentava enfeitar a jogada e errava uma em cima da outra. Então, eu vou dizer para vocês assim, ó, eu sou colorado, eu quero ganhar. Se fizer, eu já disse esses dias num outro vídeo lá, se fizer uma disputa de bolinha de gude, eu quero ser campeão, quero ganhar pelo Colorado. Se o Colorado jogar bolinha de gude, eu quero ver ele ser campeão. Então, esse tipo de coisa, todos os colorados e todos os dirigentes que são uma negação lá no Internacional. Não, eu não falo do Abelão e do Paulinho, não. Eu falo do presidente e dos vice que ele já colocou e já tirou, e colocou e tirou, e coisa, e não resolvem nada nunca. O presidente, eu vou dizer para vocês assim, ó, para nós colorados, seria a maior felicidade do mundo não ver ele sair de dentro de um hotel para ir para o ônibus junto com os jogadores. O ideal era ele não ir lá, de tão ruim que ele é, de tão fraco, de tão inócuo que ele é. Eu nunca vi no Internacional, com 73 anos, uma diretoria tão rasa, tão inútil
como essa diretoria que nós temos lá no Internacional hoje. Você sabe, quando falo diretoria, presidente e os... Vou dizer assim, ó, se o nosso pessoal da oposição se unir, nós não vamos deixar ninguém da facção desse presidente aí chegar perto lá do Beira-Rio depois. Nós vamos se unirem para ganhar essa eleição e não deixar essa gente lá. Essa gente nós temos que varrer de dentro do Beira-Rio. Porque passar o que a gente passou hoje, assistir o jogo que a gente assistiu hoje, querendo que o Inter ganhasse a qualquer custo e não acontecia, e e daqui a pouco eles contra-atacavam, era um sufoco, as úlceras da gente ferviam. E aí, nós começamos perdendo o jogo. Aí a entrada do Vitinho, eu não sei, ele entrou no lugar do Alan Patrick, né? Bom, mas ele entrou lá e fez o gol. Sabe? Eu não condeno o Alan Patrick pelo que estava jogando hoje no começo do jogo, ele não estava mal, no primeiro tempo ele estava bem. Mas eu disse esses dias, eu acho que fisicamente ele não está bem. O problema dele é físico, não é mental e nem de qualidade técnica, que se ele tem de sobra. E é o jogador de mais qualidade dentro do Beira-Rio, é ele. Tem que estar bem preparado, eles têm que botar força física nesse homem. Ele não é o jogador de força, não, mas ele precisa estar bem e se sentir que não está faltando força para ele dentro do jogo, para ele poder criar o que tem que criar para o resto do time. E para mim, é esse o problema maior do Alan Patrick. É preparo físico. Por que no segundo tempo ele caiu de produção? Porque ele está mal fisicamente. Então, olha, cara, eu vou dizer para você assim, eu tô triste, mas tô feliz, tô triste por ver o que eu vejo lá no Internacional, o que eles fazem de errado lá, o que essa diretoria faz. Mas estou feliz porque a gente não imagina perder uma Recopa para um time de terceira ou quarta divisão. Imagina onde é que nós íamos enfiar a cara. Não é porque a gente ganhou que nós vamos passar pano. Eu não passo pano para ninguém. Eu não passo pano. Eu vou dizer para você assim, ó, eu tô indignado com o que eu tô vendo acontecer lá no Inter. Eu disse há muito tempo assim, a minha vida inteira foi trabalhando no futebol, na várzea e no amador. Mas vou dizer para vocês assim, ó, há muito tempo eu venho falando, o problema do Inter não é o treinador. O treinador é bom. O Pesolano é bom. Porque quando ele viu que a metodologia dele de futebol, que era atacar e era partir para cima, que com os jogadores que tinha no Inter não dava certo, ele meteu o pé no freio, voltou atrás, não sei se conversou com o Abel ou alguma coisa assim, e botou o time mais marcador e sair mais no contra-ataque. Vão criar menos chance, mas vamos ganhar os jogos. E isso vem acontecendo. Hoje não foi assim, porque hoje nós jogamos com um time bem pior do que o nosso, pelo menos de salário. O salário deles não dá para comparar. O salário, para mim, eu acho que o salário de um jogador nosso pagava o salário de todos os jogadores deles. O salário do Borré, por exemplo, eu acho que pagaria o salário de todos eles, do time deles. E nós passamos um sufoco para ganhar o jogo antes de chegar nos pênaltis. Isso faz com que eu, que trabalhei no futebol uma vida inteira, com 73 anos agora, enxergue que e reconheço que treinador nós temos, nós não temos time. Nós temos um departamento de futebol lá com o Abelão, acho que com o Paulinho, que chegou aí para... Mas o Inter não tem dinheiro para fazer time, para contratar e coisa arada e tal, daí não adianta muito querer cobrar dele isso. Agora,
O Abelão é muito cabeça. O Abelão é cabeça. E respeitado no mundo. No Brasil, com certeza. Mas no Inter, alguém que disser que o Abelão, algum colorado que achar que o Abelão não é o cara, está pedindo para apanhar. Porque esse homem merece as estátuas que pensam ou que fazem ou que estão tentando fazer por ele. Dá desculpa. Agora, o nosso presidente, trocado por Cacaca. Cacaca vale mais. Que homem inútil que só arrebentou com o Internacional. Arrebentou com tudo, dívida em cima de dívida, e ainda pensam em colocar alguém da trupe dele no comando do Inter para a próxima eleição. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, aquelas torcidas que deram reeleição para esse inútil aí, ó. Vamos parar com isso, meter o pé no freio. Não, peraí. Quem vier contra, nós temos que votar para derrubar eles. Porque por pior que seja, não vai ser pior do que eles. Tem que ser melhor. Mas eu peço hoje, nesse vídeo aqui, ó, para todos os colorados que fazem YouTube, desculpem, todos os colorados que tem youtuber, tem canal no YouTube, e que daqui a pouco são assistidos por os caras do Inter lá, pelos conselhos e pelos grupos políticos lá do Internacional, peçam para que eles se unam contra essa gestão aí. Se unam contra essa gestão, para que nós nunca mais passamos por o que a gente está passando. Gente, eu não sei quantos minutos tem, vou dar uma olhada ali. 17 minutos, quase 18. Eu vou pedir para vocês assim, ó. Gente, se inscrevam no canal, deem o like e sigam esse velho aqui no YouTube, porque esse velho aqui, ó, trabalhou uma vida no futebol. Não foi lá no profissional, não. Mas eu, inclusive, no Genoma Colorado, 3 anos eu fui gestor do Genoma aqui, na minha cidade. Fui do consulado do Inter aqui da minha cidade. Fiz parte do consulado. Cheguei a jogar futebol de salão contra o Paulo Brito, que é narrador do canal do Baldaço, no futsal aqui, quando eu fazia parte do consulado e eu era coordenador de esportes da cidade. E eu organizei, eu e o presidente, na época, hoje está com quase 100 anos, o seu Norci, que foi cônsul do Inter, organizamos para virem aqui e tal. Teve um goleiro do Inter que era da base na época aí para fazer uma homenagem para ele na Câmara de Vereadores, aqui ele veio, e nós também fizemos uns jogos de futsal aqui. E aí veio o pessoal da RBS, na época o Paulo Brito estava na RBS, tinha que hoje é carequinha, bem carequinha assim, coisa, que era repórter, hoje está no Rio, se não me engano, eu não me recordo o nome dele, jogava também, Lauro Quadros, essa turma aí. E a gente jogou futebol de salão contra eles aqui na nossa cidade. Foi uma festa, né, gente? Então, eu tenho essas histórias aí no futebol, né? Então, vou pedir para vocês assim, ó, deem o like, se inscrevam no canal e um abraço para a turma do Baldaço lá, que é o canal que a gente mais assiste, porque ali acho que só tem colorado. Tinha uma época aí que tinha um gremista enrustido lá no meio, graças a Deus que não está mais lá, né? Não que a gente odeie, não é isso. Eu tenho grandes amigos gremistas, inclusive o meu irmão, que é lá de Gravataí, que tem uma lancheria lá perto do hospital, o Julinho, meu irmão mais novo, tem uma lancheria em Gravataí, lá onde mora o Baldaço, também mora em Gravataí, né? E ele é gremista, mas a gente se respeita um monte.
Ele sabe a forma que eu penso e ele pensa também da mesma maneira que eu. Quando tá essa nabaiada que tá Grêmio Internacional aí, ó, diretorias fracas, diretorias que só enterram, eles caem de pau em cima também. Como eu faço aqui no meu YouTube. Ele não tem canal no YouTube, mas ele nos comentários falando e conversando em turmas, em grupos assim, ele dá no meio. Então tá, gente, eu vou encerrar e eu acho que agora é capaz de ter fechado 20. Fechou 20. Então assim, ó, um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.